Olá, pessoal. Agora vamos falar um pouco sobre a indução anestésica, tá? Para mim, é o momento mais complicado da cirurgia, porque é um momento que a gente vai tirar o paciente do estado fisiologicamente compensado, tá? E vai colocar ele num plano anestésico em que ele vai ter um certo risco, né? Então, se pensar no nosso exemplo do aviãozinho, né? É nesse momento que tira da terra e põe no plano de voo, que nesse caminho que é a indução, é onde vai ter as intercorrências, tá? É ali que o avião vai chacoalhar, né? Esqueci o nome agora, que é o nome quando o avião chacoalha. Turbulência, isso. Então, é nesse momento da indução que vão ter as turbulências, né? Que o paciente pode ter taquicardia, bradicardia, apneia. Então, esse daí é o momento de maior risco. Não é à toa que os aviões ou os acidentes aéreos são quando vão subir voo, quando estão induzindo ao plano de voo, ou quando estão aterrissando, né? Estatisticamente, o que a gente tem hoje como dados, que o maior risco de óbito está no pós-operatório. É o momento que a gente relaxa, pare de observar o paciente, tá? Na minha experiência, a indução sempre foi um momento mais angustiante para mim. Então, na verdade, todo esse método aqui, eu comecei pela indução. Foi depois que eu vi que fazer indução no passo a passo me trouxe benefícios e eu comecei a dividir em todas as outras etapas da anestesia, tá bom? Sem enrolação, vamos direto ao ponto, que eu sei que vocês são muito apressados. A indução a gente vai dividir em quatro etapas, tá? A pré-oxigenação, vou colocar aqui, não dá, estou ao contrário, estou aprendendo ainda. A pré-oxigenação, a indução, a coindução, indução e aqui paramentação anestésica, tá? Tá. E por que que tem, e que são cada etapas, a gente vai entender agora, mas eu preciso que vocês entendam que é nessa ordem. A gente vai fazer isso nessa ordem, tá bom? Pré-oxigenação. O que vai ser a pré-oxigenação? É essa oferta de O2 pela máscara, né? Então, uma forma que a gente vai oxigenar nossos pacientes antes de a gente fazer esse processo de colocar ele em plano anestésico. Por que essa pré-oxigenação é importante? Porque a maioria dos pacientes, no momento que ele tem indução, que a gente está lá fazendo a trico nele, colocando ele no acesso, fazendo todos os processos na preparação do paciente para a cirurgia, ele não está sendo ofertado oxigênio. Então, a grande parte, na hora que ele entra no centro cirúrgico, ele já está em hipóxia, tá? Basta 8 minutos, se você não respirar muito bem, que a oximetria já cai abaixo de 80, tá? Então, assim, eu falo paciente sem obstruções, mas simplesmente o paciente diminuindo a frequência respiratória devido ao meu relaxamento, a saturação dele vai caindo, tá bom? Se você deixar para ofertar oxigênio para ele só depois que você entubar, isso gera um risco muito grande, tá? O que é ideal também pensar nessa pré-oxigenação? Tá aqui, ó, eu sempre viro para o lado errado. Aqui, ó, você evitar passar essa oferta de oxigênio por mais de 5 minutos. Por quê? Porque você dilui aí o CO2 e está gerando uma hipocapneia. Simplesmente, somente a hipocapneia já pode ser um causador de apneia, tá? Então, a diminuição do CO2 pode dificultar muito o paciente a respirar, tá bom? Então, por 5 minutinhos, demorou processos, não conseguiu entrar no centro cirúrgico, tira um pouco do oxigênio, coloca 5 minutos, está desorganizado, está bagunçado, coloca 5 minutinhos, respira você, vai lá, prepara, arruma um pouco as coisas, tá? Para você estar um pouco mais tranquilo que o paciente está oxigenado. O que eu faço? Coloquei máscara, puxa a língua para fora, tá? Isso vai ajudar também a glote, a via aérea, o paciente conseguir respirar um pouco melhor, tá bom? Porque dependendo lá dos Odex, o paciente já está meio relaxado, né? Tá? Braquicefálico já entrou, já faz intubação, tá? Muitas vezes, dependendo do paciente, com bloqueio da periglótica, eu já consigo intubar sem induzir, tá bom? Então, esses pacientes muito, problema respiratório muito grave, eu faço, às vezes, intubação sem indução, tá? Mas tem que fazer o bloqueio da periglótica. Aqui, ó, a pré-oxigenação se torna obrigatório no paciente asa 2 para cima, paciente obeso, paciente jovem, paciente idoso, paciente cardiopata, paciente renal, todos eles. Você acaba sendo protocolo, é obrigatório você fazer o asa 2, né? Do asa 2 para cima você fazer a pré-oxigenação, tá? Mas no paciente asa 1 não tem contraindicação. Então, o que eu faço? Eu faço em todos, porque naquele que precisa, eu já estou fazendo. Eu não tenho que mudar meu sistema operacional, mudar meu checklist, porque o paciente é cardiopata, porque o paciente é braquicefálico.
Porque eu faço isso em todos, tá? Então, se você já viu alguma palestra sobre paciente cardiopata, qual que é a melhor condição, ele vai lá, pré-oxigenação, tá? Então, se todos são, se não tem contraindicação, todos são beneficiados. Eu acho que esse seria a frase para convencer vocês. Então, vai fazer a pré-oxigenação em todos os pacientes, tá bom? Então, todos os pacientes para você vão ser pacientes de risco. Então, aquele que é asa 1 não vai ter fisiológico sobrecarregado, porque você já está poupando ele, porque você trata ele como se fosse um paciente descompensado. Esse está assim, o principal segredo que eu mudei a minha rotina, porque fica lá eletiva, 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 eletiva. Na hora que vem o paciente pepino, assim, ai meu Deus, que medo, e agora? Ai, tem que fazer pré-oxigenação, né? Ai, eu tenho que fazer aquilo. Não, você já trata todos como complicado. E aí, quando chega um complicado, é normal para você, entendeu? A tua cabeça não trava mais você. O coindutor. Só o Propofol, eu acho que a maioria aqui não faz, né? Mas se faz só o Propofol, você está colhendo alguns efeitos colaterais aí que você não deseja. Professor, eu nunca fiz, eu quero começar a anestesia. Então já grave na tua cabeça. Você vai fazer indução Propofol mais alguma coisa, tá bom? E esse mais alguma coisa que eu vou ter que fazer, tá? Antes de fazer o Propofol. Então, o coindutor ele tem como objetivo gerar uma sedação, um relaxamento, vai gerar até mesmo uma analgesia nele e reduzir a dose do propofol. Esse é o grande benefício do coindutor, tá? Não o adjuvante. O adjuvante tem outro benefício e nem é em todas as cirurgias que eu faço de adjuvante, tá? Mas o coindutor eu faço em todos, tá bom? Nessa ordem, eu faço o coindutor, que é calculado dose fixa. Eu faço ele, tá? Eu vou diminuir o risco de apneia e bradicardia depois que eu faço propofol. Então, independente do que o fármaco, eu faço ele em bolos lento. Alguns a gente põe na bomba de difusão, espera passar alguns minutos, né? Outros a gente pode fazer em bolos na mão, só que bem lento. Eu sempre diluo, então, porque se eu acelerar meu dedo, não tem um risco maior, porque ele está diluído, tá bom? Eu faço isso em bolos bem lentinho. E aí eu vou para minha indução. Hoje, o que eu mais uso de coindutor é o fentanil. Eu prometi que eu não ia falar de protocolo aqui. Não é o objetivo desse curso falar sobre protocolo. É sobre você e o paciente. Então, o que eu faço como rotina para mim é o fentanil, tá? Faço em dose baixa, bolozinho lento, e aí eu faço propofol. O segredo do coindutor tá no como você vai trabalhar com propofol, que aí é o nosso indutor rei. É ele que a gente usa como coindutor. Ah, professor, tem etomidato. Já saiu o trabalho falando que o etomidato não é mais seguro cardiologicamente, que você fazer a indução com o propofol da maneira correta vai ser tão bom quanto em alguns trabalhos falaram até que é melhor que o etomidato. Então, assim, pare de querer reinventar a roda, de ouvir um post lá e querer mudar todo o teu protocolo, tá bom? Propofol bem feito é totalmente seguro, tá? Que é, não, é historinha. Então vê lá o que os médicos estão fazendo, vê como que os médicos estão fazendo, tá? Você vai ver que eles só usam entomidato. E por que que eles usam entomidato? Quando o paciente tem complicação cardiopata, quando eles não sabem a condição cardiopata do paciente, eles usam bloqueador neuromuscular. Por quê? Porque o bloqueador neuromuscular quebra os efeitos colaterais do etomidato, tá bom? Na nossa grande maioria da rotina, a gente não precisa usar o bloqueador neuromuscular, então a gente acaba usando o propofol da maneira correta, tá? Em alguns casos, se você usar o etomidato sem o bloqueador neuromuscular, o paciente vai ter tremor, e aí a glicemia dele vai baixar, a frequência cardíaca dele vai subir, e esse cardiopata que você está querendo controlar já descompensou, beleza? Então não vamos inventar redescobrir a roda. O Propofol. E aí qual que é a taxa que a gente vai usar? Fagner, tá? Eu uso Propofol. Quando eu não uso a Dex no MPA, eu faço Propofol nessa dose, 4 miligramas por quilo em 2 minutos, tá? Se eu vou usar a Dex, eu consigo reduzir em 50%, tá? A indução, mas lá na manutenção eu reduzo mais ainda. Mas aqui eu vou baixar a minha dose de indução de 2 miligramas por quilo por 2 minutos, tá? Por que essa taxa? Eu não faço também taxa fechada. Deu lá 10 ml, eu vou fazer os 10 ml. Não.
calculei 10 ml é minha dose máxima, 4 miligramas aqui é a dose máxima, 12 é a dose máxima. Eu já induzi o paciente com meio miligrama por quilo, tá? Em 1 minuto, né? Por quê? Porque como você fez o coindutor, você vai fazer com que o efeito do Propofol fique um pouco mais potente, tá? Então a potência dele vai ser maior. Então, e isso é individual. Então você vai fazer indução com esses valores em taxa máxima, você não vai usar mais que isso, e você vai usar dose efeito. Você vai fazer e ou o paciente induziu, você suspende, ou chegou em 2 minutos, você suspende. O que acontecer primeiro? Mil relaxamento e não ter mais reflexo na língua, ou chegar aos 2 minutos, tá bom? Se por um acaso você errou muito a conta, deu alguma coisa, ou você usou a Dex aqui, mas ele não chegou no efeito sedativo, então você pode usar um outro fármaco para te ajudar. Então você pode usar dois coindutores, né? É, ou o paciente tem dor crônica, tem alguma coisa que você deixou passar aí que vai aumentar o risco do seu procedimento. Muitas vezes eu cheguei a cancelar o procedimento porque ali o paciente estava precisando de 8 miligramas por quilo e não dormia. Então eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque se para induzir eu estou usando 8, para manter eu vou usar quanto? Ao risco anestésico. Então, cancelei, vou partir para. Vou remarcar esse procedimento e avaliar se esse paciente não é dor crônica mesmo. Tá bom? Só para recapitular, se não ficou claro. Essa dose de 2 miligramas por quilo em 2 minutos, paciente que você usou Dex, é se a Dex funcionou também, né, gente? Então, assim, se eu usou a Dex e o paciente sedou e você vai lá usar os 2 miligramas, é porque aí você vai avaliar. Se você fez Dex por um acaso, não pegou, ou às vezes você fez entre fáscias, não fez intramuscular profundo, que é a indicação da Dex, você vai usar o Propofol como se o Dex não tivesse sido aplicado, tá bom? Então pensa bem nisso, tá? E a paramentação anestésica entra com uma etapa que a definição dessa paramentação anestésica é todo esse momento que você vai preparar o paciente até a cirurgia começar, até você liberar o cirurgião, ó, fatia, pode cortar, que agora está tudo pronto, tá bom? Isso é a paramentação anestésica. Então, praticamente, desde que você fez MPA, animal dormiu, ele já está em paramentação anestésica. Você vai pegar sucesso, você vai fazer atrico, você vai levar para o centro cirúrgico, você vai induzir, vai colocar o indutor, vai induzir, vai intubar, você vai fazer toda essa condição, tá bom? Então, aqui dentro da paramentação anestésica está o processo de intubação também, né? Mas eu já vou entender um pouco melhor. E colocar o paciente no monitoramento, induzir e posicionar para liberar para o cirurgião. Tudo isso é a paramentação anestésica. Mas ela tem uma condição que a gente precisa entender. O ideal seria eu preparar todo o paciente, colocar ele em todos os eletrodos, colocar a oximetria, fazer o acesso arterial, caso é a condição, eu ver o manguito, medir a pressão dele antes de começar a indução. Ele está todo paramentado, pronto para acontecer, e aí eu induzir. Esse é o ideal. Qual que é a realidade? O paciente nem sempre está dormindo, né? Nem sempre a gente está fazendo sedação no MPA, então o paciente às vezes está ativo, está assustado, qualquer barulho metálico ele tenta pular. Na hora de você posicionar ele no decúbito cirúrgico, ele vai embolar os fios, então tudo aquilo que você fez bonitinho vai ter que refazer, tá? E isso começa a gastar um tempo e até mesmo emocional teu, tá? E aí você vai começar a ficar estressado com aquela ideia de já começou errado, então tudo que vier agora está errado, então tudo isso acaba se tornando um problema para você, tá bom? Então o que eu faço? Eu tento fazer esse processo de indução o mais curto possível para eu já colocar meu paciente na intubação. Desculpa, no monitoramento. Então esse processo de induzir e intubar, eu vou fazer o mais rápido possível, porque ele está nesse momento sem monitoramento. Se é um paciente crítico, se é um paciente cardiopata, se é um paciente com dificuldade respiratória, você vai colocar alguns eletrodos, você vai priorizar o eletro, né? Você vai priorizar a oximetria, você vai tentar monitorar ele de alguma forma um pouco antes, tá bom? Mas você vai ver que fazendo rápido não buga a tua cabeça e não vai ter intercorrências graves para o teu paciente, tá bom? Então a paramentação anestésica ela vai cumprir uma ordem. Tudo isso para entender vocês assim, ó. Eu sugiro, né? Eu criei minha paramentação anestésica respeitando o ABC do trauma, tá? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer no meu paciente é as vias aéreas.
Induzir meu paciente, eu vou colocar intubação, botar ele no oxigênio, né? Eu vou fazer o bloqueio da periglótica, vou intubar ele com a minha técnica de apneia, na verdade não é minha, né? Eu aprendi com o professor Juan Duque, que a gente faz assim, vou posicionar o paciente, eu travo a minha respiração. Eu preciso respirar, meu paciente também. Fecha a boca dele, põe ele no oxigênio. Inspira um pouco, tal. Tira ele do oxigênio e tenta entubar. Na hora que você tentar entubar, você faz a apneia. Até você conseguir acertar. Tentou duas, três vezes, a gente já começa a ficar nervoso, pede para alguém tentar, né? E sempre usar o laringo, sempre usar o laringo. Tá? O laringo vai fazer você, na hora de intubação, você não só põe um tubo lá dentro. Você avalia a mucosa, você avalia a tonsila, você avalia a coração, você vê se não tem um corpo estranho lá dentro, você avalia se ele não tem eversão de palato, se ele não tem eversão das cordas vocais, se ele não tem um tumor na boca. Então você tem que fazer isso. Gente, intubação às cegas é coisa de gente que vai se lascar. Ele vai, uma hora ele vai comer uma bola e o paciente vai morrer. E aquele paciente que morre, não existe estatística. Para o paciente que morre, é 100%. É 100%, não adianta, tá? Então, faça bem certinho, faça o correto e o melhor para todos, que vai te livrar de problema, tá bom? Aí eu ensinava o pessoal aqui, vamos usar a laringa, ensinava a fazer tubação. O pessoal se formava, chegava, professor, aprendi a tubar sem laringa. Eu falei, não, você desaprendeu, então, né? Eu te ensinei correto e agora você está fazendo de outro jeito, né? Então, a praticidade, você está tentando fazer uma coisa mais prática, mas você está perdendo por outro lado, tá? E quem está perdendo é o teu paciente. O B, intubei, coloquei todos os processos, intubei o paciente, coloquei no oxigênio, vou colocar no capnógrafo. O capnógrafo, é a forma, é a leição para eu saber que o paciente está bem entubado. Claro, a melhor forma de eu saber que ele está entubado é eu vendo o traqueotubo entrar na traqueia, tá bom? Mas o capnógrafo vai me trazer expiração, se meu paciente não está em apneia, se esse momento que eu estou aqui tentando entubar ele não teve um aprofundamento, não teve intercorrências, tá? Então ele vai dizer para você a frequência respiratória, você vai verificar se a onda está correta ou satisfatória, e ele vai te dar o valorzinho de EtCO2, vai avaliar se a concentração de CO2 não subiu muito, né, ou não baixou devido à pré-oxigenação. E aí você vai coletar dados. Toda coleta de dados precisa de ação. Você não vai coletar um dado e ignorar ele. Se está em apneia, você vai ventilar ele. Se o EtCO2 está baixo, você vai diminuir o oxigênio. Se não está tendo onda, você vai fazer alguma coisa. Coletou um dado e não é o bom, você vai agir, tá bom? Por isso que o ABC. Adianta eu colocar a temperatura primeiro, se a hipotermia vai demorar horas para matar ele, em vez que a apneia vai matar ele em segundos. Essa é a ordem, o objetivo da paramentação nessa ordem. Depois você vai colocar o oxímetro de pulso. O oxímetro de pulso vai ver saturação, tem que estar acima de 90. Só pode confiar na saturação acima de 90 se tiver a onda pleximográfica correta. Se ele está pegando onda pleximográfica, se não está pegando onda, o valor de saturação não vale de nada. Então a onda tem que estar ok. E eu esqueci de colocar aqui no slide o pulso. Já nesse C você já vai ver o pulso de uma maneira muito rápida, sem ter que ficar colocando vários fios, desembolando fio e tudo mais. Tá bom? Ainda no C, você vai partir para a frequência cardíaca, por eletrocardiograma. Você vai colocar os eletrodos e vai olhar direto para eles. Frequência cardíaca está ok? Onda P, existe onda P? Toda onda P tem complexo QRS? Onda T está presente, e aí ela pode ser positiva, negativa ou mista. Tá? Eu tenho ritmo, o ritmo está compatível. Eu não tenho nenhuma onda bizarra, não tenho nenhuma situação assim que foge do padrão do eletro. Não tem? Então, beleza. Avaliei o eletrocardiograma, vou para a próxima parte. Aí você vai colocar a pressão e vai colocar a temperatura. Normalmente, o que eu faço? O eletro está tudo bem, né? Eu avalio dor no paciente, o paciente está em plano anestésico, eu já libero por cirurgião, e eu vou colocando a pressão e a temperatura. Tá bom? Bom, eu acho que consegui abordar essa parte com vocês, para não ficar muito longo e não ficar uma aula gigantesca. Eu termino essa parte por aqui e espero vocês na nossa próxima aula, beleza? Espero que estejam gostando. Bora estudar.
E